Olá pessoal, então a ideia dessa aula agora é a gente fazer exercícios de equação do primeiro grau bem básicos e ir progredindo para aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre a equação do primeiro grau, têm dificuldades, para essas pessoas conseguirem aprender bem do zero e conseguir fazer todos os exercícios de equação do primeiro grau. Então, se você acha que você já tem mais habilidade e tudo, quiser só pegar o PDF dessa aula e fazer os exercícios rapidinho, não tem problema. Depois nós vamos ter a aula de aprofundamento com exercícios um pouquinho mais complicados, um pouco mais diretos, e aí você pode fazer, beleza? Então vamos começar. A ideia é que seja bem básica mesmo essa aula e que vocês vençam essa matéria na insistência, tá bom? Então vamos lá. Equação do primeiro grau. Bom, é o seguinte, eu vou começar com as equações bem básicas, como essa aí, x mais 5 igual a 7. Então a ideia da equação do primeiro grau é sempre isolar o x, tá? Então nesses casos onde você tem só o x mais alguma coisa ou menos alguma coisa igual a algum outro número, x mais um número ou menos um número igual a outro número, você vai simplesmente deixar o x do lado que ele está. E o número que está aqui, ó, a gente tem que saber que o contrário de somar é subtrair, o contrário de subtrair é somar. O contrário de multiplicar é dividir e o contrário de dividir é multiplicar. Então, toda vez que eu pego e jogo para o outro lado do sinal de igual, que é a nossa limitação aqui, que é nosso divisor aqui, você vai estar trocando o sinal. Então, por exemplo, isso aqui é x mais 5, o x está somando 5. Então, o 5, o 7 já estava do outro lado, né? O 5 ele passa negativo, então ele passa 7 menos o 5. Então, o x vai ser 7 menos 5, o x vai ser igual a 2. Então, simplesmente isso. Então, se o número estiver somando o x, ele passa para o outro lado subtraindo. Se ele estiver subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. X menos 2 igual a 12. Então, o menos 2, ele está aqui, ó. O 12 está aqui. O menos 2, ele vai passar para o outro lado. Se ele é menos 2, ele é x menos 2, ele está subtraindo 2. Então, ele passa para cá, mais 2. Então, o x vai ser igual a 12 mais 2. O x vai ser igual a 14. Beleza? Então, como eu falei, essa aula aqui é muito básica e é para ir devagar mesmo para aquelas pessoas que têm muita dificuldade. Senão, você vai direto para aquela de aprofundamento. Tá? Vamos lá. Então, continuando. X mais 17 igual a 3. Então, você faz x, o mais 17 passa para o outro lado como menos 17. Então, aqui, ó, o cuidado, hein? Eu tenho 3 menos 17. Quando eu estou somando ou subtraindo e os sinais são diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, 17, como aqui o 3 é positivo e o 17 é negativo, eu vou subtrair, 17 menos 3 dá 14, e o sinal eu dou do maior. Quem é maior, 3 ou o 17? O 17. Então, o sinal do 17 é menos, então o resultado fica menos 14. Tá? Mas sempre aquele esquema. Quem estava positivo, que no caso era o 17, passou para o outro lado, ele passa negativo. O 3 já estava na direita, deixa ele do jeito que ele está. Resolvemos aqui a questão, beleza? Então, tranquilo até aqui, né? X menos 4 igual a 9. Bom, o 4, eu sempre vou deixar o x na esquerda, o que não tem x vai para a direita. Então, o x igual a 9, o menos 4 vai passar para o outro lado. Ele está subtraindo o x, ele passa aqui somando o 9. Então, o x, 9 mais 4, quando os sinais são iguais, você soma e mantém o sinal, né? Então, 9 mais 4, 13. Então, o x é igual a 13 e acabou aqui. Beleza, então? Ó, vou complicar um pouquinho mais agora. Aqui não é só x, é 3x. Então, quando eu tiver aqui 3x, tá vendo que 3x, o que é 3x? 3x é 3 vezes x. Então, o 3 aqui, ele está multiplicando o x. 3x quer dizer isso. Eu não vou mexer. Aqueles caras que estão junto do x multiplicando, você não joga para o outro lado por enquanto, não. Você joga só no final. Olha só o que você vai fazer. 3x é igual ao 10 e o menos 5 passa para o outro lado como mais 5. Então, ficou 3x é igual a 15
10 mais 5. O 3 está multiplicando o x. O que eu falei no começo da aula? Que o contrário de multiplicar é dividir. Então, aqui vai ficar 15 dividido pelo 3. O 3 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, o x aqui fica 5. O x fica 5. 15 dividido por 3, 5. Beleza? Então, agora nós vamos fazer exercícios assim, em que você tem um número multiplicando o x. Não é só x. Tem 3x, 2x, 5x, tá? A gente vai fazendo agora, explicando como é que faz. Olha o próximo, 2x. Então, quem tem x fica na esquerda, quem não tem x vai para a direita. Ó, o 13 já está na direita e o 29 passa para o outro lado. Se ele é mais 29, ele passa menos 29. Então, fica 2x igual a 13 menos 29. Os sinais são trocados. Um é mais, que é o 13, e o 29 é menos. Quando os dois são contrários, a gente está somando ou subtraindo aqui. Quando os sinais... Ó, presta atenção. São números inteiros. Quando os sinais são iguais, você soma, tá? Quando você está somando e subtraindo. Sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Anota isso. Isso é para soma e subtração. Multiplicação e divisão é outra coisa. Daqui a pouco eu vou te mostrar a multiplicação e divisão. Então aqui eu estou subtraindo ou somando aqui o 13 menos 29. Então aqui, ó, eu faço a diferença, 13 menos 29, ou 29 menos 13, né? Aqui eu vou fazer subtração, né? 29 menos 13 dá 14. 14 não, desculpa, 16. Dá 16. Como o 29 é maior, o sinal vai ficar o do maior, que é o menos. Então ficou menos 16. Então aqui vai ficar x. Esse 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, então fica menos 16 dividido por 2. Então o x, agora divisão. Divisão e multiplicação é o seguinte, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então aqui eu tenho 16 negativo e embaixo o 2 está positivo. Então se são sinais diferentes vai ficar menos, se fossem sinais iguais era mais. Viu? A regra de multiplicação e divisão é diferente da regra de soma e subtração. Então, aqui 16 dividido por 2, 8. Aliás, menos 8, né? Menos 16 dividido por mais 2 dá menos 8. Então, relembrando, regra de soma e subtração. Sinais iguais, soma os valores e mantém os sinais. Sinais diferentes, subtrai os valores e dá o sinal do maior. Multiplicação e divisão. Sinais iguais vai ficar positivo, sinais diferentes vai ficar negativo, beleza? Então, vamos seguindo. Anota essas regras que eu te falei agora, que elas são importantíssimas. 5x mais 5 igual a 30. Olha, o 5 vai para o outro lado. Então, ele estava positivo, ele passa para o outro lado, negativo. Então, fica 5x igual a 30 menos 5 dá 25. O x, o 5 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, o x vai ficar 25 dividido por 5, que dá 5. Beleza? 4x menos 3 menos 7, igual a menos 7. Então, 4x, o menos 3 passa para o outro lado, então fica menos 7. E o menos 3 passa para o outro lado, mais 3. Então, ficou 4x. Menos 7 mais 3, bom, são sinais diferentes, eu subtraio, então 7 menos 3 dá 4. E dou o sinal do maior. Quem é o maior? O 7. Então, o sinal fica menos, porque o sinal do 7 é menos. Então, o x fica menos 4 dividido pelo 4. O 4 que estava multiplicando o x passa dividindo. Então, como agora é divisão, menos com mais vai dar menos. E 4 dividido por 4 dá 1. Então, o x ficou igual a menos 1. Beleza? Próximo exemplo. 6x igual a 7, o 5 passa negativo. Então, ficou 6x, 7 menos 5 dá 2, 6x igual a 2. O x vai ser 2 dividido pelo 6. O 6 que estava multiplicando o x passa dividindo. Bom, isso aqui está uma fração, não está na forma irredutível. Eu vou dividir por 2 em cima e embaixo para ficar na forma irredutível, que vai ficar x igual a 1/3, tá bom? Sempre deixa a fração na forma irredutível, beleza, gente? Então, vamos seguindo. Olha só, 2x menos 5 igual a 6. Então, eu tenho aqui, ó, 2x igual a 6 e o 5 passa mais 5.
o 5 estava negativo, passou positivo. Então, 2x é igual a 11. O x vai ser 11 dividido pelo 2. Fechou aqui a nossa equação. E pode ficar fração assim, igual ficou no anterior, e nesse, claro, não tem problema nenhum. Fração também faz parte das nossas respostas. Beleza? Até aqui? Então, vamos seguindo. X sobre 3 mais 15 igual a 6. Didi, pelo amor de Deus, fração, eu não gosto de fração, não tem problema não. Quando é só a fração aqui no x, você vai fazer o seguinte, ó, continua fazendo, deixa o x sobre 3 aqui isolado, vai ficar 7 menos 15. O 15 passou negativo, então ficou x sobre 3 é igual a 7 menos 15, sinais são diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 15 menos 7 dá 8, e o sinal do maior é menos. O 3 aqui agora, ele está multiplicando o x. Está vendo? Eu deixei o x sobre 3 ali, isolado, como se fosse só o x. E agora que eu já joguei todo mundo para lá, só tem os números aqui e o x aqui. Só tem um número aqui na direita e o x sobre 3 aqui na esquerda. O que eu vou fazer? O 3 que está dividindo o x, ele passa para o outro lado, multiplicando o menos 8. Então, fica x é igual a menos 8 vezes 3, vai dar x igual a menos 24. E aí, acabou aqui a questão. Beleza? Bom, vamos continuar então, né? Ó, x sobre 2 menos 5 igual a 7. Edi, eu posso fazer MMC? Pode, não tem problema não. Quem já sabe isso, quiser fazer MMC, pode. Mas quando é só o x sobre alguma coisa, que é a única fração que tem, é mais fácil fazer do jeito que eu estou fazendo. Então, o menos 5 passou para o outro lado, mais 5. Ficou x sobre 2 é igual a 12, que é o 7 mais 5. O 2 que está aqui dividindo o x, passa multiplicando. E quando ele passa para o outro lado, ele não tem que passar trocando o sinal, ele já está trocando o sinal. Ele estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Então, se você troca para o outro lado de menos para mais, ele estava subtraindo, passa para o outro lado somando. Ou estava somando, passa para o outro lado subtraindo. Agora, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Mas aí, se ele está multiplicando e passa dividindo, ele passa com o sinal dele. Se é mais 2, passa dividindo mais 2. Se é menos 3, passa multiplicando menos 3. Ele não muda o sinal de mais ou de menos quando ele muda como de multiplicando para dividindo, dividindo para multiplicando. Ele já está mudando quando ele, de multiplicando para dividindo ou dividindo para multiplicando. Você não vai fazer as duas inversões. Ou uma coisa ou outra. Ou você muda de mais para menos e de menos para mais, ou você muda de vezes para dividido e de dividido para vezes, que é o que aconteceu aqui, ó. O 2 aqui estava dividindo, passou multiplicando. Então, não troca o sinal dele, não fica negativo aqui. Tá certo? Então, o x aqui ficou 24. E acabou aqui o exercício. Beleza? Vamos mais. X sobre 5 é igual a 2 e o menos 3 passa mais 3. X sobre 5, 2 mais 3, 5. O 5 que está dividindo o x passa multiplicando. Então, ele passa como mais 5 mesmo. Não troca o sinal dele, não. Ele já está trocando de dividindo para multiplicando. Então, o x aqui ficou 25 e acabou. Beleza? Vamos lá. X sobre 4, vou isolar os números, os que não tem x, fica 8 menos 3. O 3 estava positivo, passou negativo. Então, x sobre 4 ficou igual a 5 e o 4 que está dividindo o x vai passar para o outro lado multiplicando. Então, ficou x igual a 20. Beleza? Então, achei o valor de x aqui. Tranquilo? Aqui, ó, mais um. X sobre 5 igual a 7 menos 13. O 13 estava somando, passou para o outro lado negativo. Então, ficou x sobre 5. 7 menos 13 vai dar menos 6. Por que menos 6? Subtraí e dei o sinal do maior, que era o 13, negativo. Então, o x ficou menos 6 vezes o 5. 5 estava dividindo, passou multiplicando. Então, ficou x igual a menos 30. Acabou aqui a equação resolvida. Beleza? Vamos complicar agora um pouco mais ainda. Agora eu tenho 2x mais 5 igual a x mais 7. Então, eu tenho x do outro lado, do lado direito. Então, eu vou jogar ele para o lado esquerdo. E o que é número, eu jogo para o lado direito. Então, aqui, ó, 2x, esse x passa para cá, menos x. Ele era mais x, não tinha nada na frente dele, era mais. Então, ele passa para cá como menos.
O 7 já estava na direita e o 5 passa negativo, passa menos 5. Então, 2x menos x dá x. E 7 menos 5 dá 2. Opa, já fechamos o nosso resultado, x igual a 2. Tá bom? Então, eu jogo quem é x para a esquerda, quem não é x para a direita, quem não tem x para a direita, e depois faço o finalzinho que precisar. Aqui não teve que fazer mais nada, né? Já ficou x igual a 2 e acabou. Como assim o que precisar? Olha só o próximo exemplo. 3x igual a 2, 3x mais 2, na verdade, igual a 6x menos 7. Então, 3x, o 6x passa para a esquerda, passa menos 6x. É igual a menos 7, e o 2 passa para o outro lado, passa menos 2. Então, agora, aqui, ó, na hora de eu fazer o 3x menos 6x, eu esqueço o x e faço só os coeficientes do x aqui, ó. 3 menos 6, aqui é menos 6, tá? Não esquece do sinal, não. 3 menos 6 vai dar menos 3. Eu subtraí 6 menos 3, dá 3. E o sinal eu dei o do maior, que era o 6. Então, ficou menos 3x igual... Isso aqui, menos 2 menos 7, dá menos 9. Eu estou somando aqui, ó. Somo e mantenho o sinal. Menos 7 com menos 2 dá menos 9. 7 mais 2, 9. Os dois eram negativos, continua negativo. Isso aqui a gente somou, né? Somou aqui o 3 menos 6, ou subtraiu, né? Sinais diferentes, subtrair dá o sinal do maior. Aqui o menos 7 e menos 2 são sinais iguais, eu somo e mantenho o sinal. Bom, para fazer aqui agora, eu tenho dois jeitos diferentes de fazer, tá? Eu, particularmente, acho que você já tem que se ligar no primeiro jeito que eu vou fazer aqui agora. Quem está multiplicando o x aqui é o menos 3. Então, o x ele vai ser o menos 9. E como o menos 3 está multiplicando o x, o menos 3 passa dividindo. Repare que quem está multiplicando o x não é o 3, é menos 3. Né? Então, o menos 3 passa dividindo. Então, você sabe que divisão, quando os sinais são iguais, o sinal é positivo. Quando os sinais são diferentes, o sinal fica negativo. Então, menos e menos, na divisão vai ficar mais. E 9 dividido por 3 dá 3. O x fica igual a 3. O outro jeito de fazer, que a maioria das pessoas usa, é fazendo o seguinte, ó. Menos 3x igual a menos 9, eles multiplicam a equação inteira por menos 1. O que é isso? Multiplicar a equação inteira por menos 1. Trocar o sinal de todo mundo. Então, menos 3x fica 3x, fica positivo. E o menos 9 fica mais 9. Então, você chegou aqui. Então, o x é 9 dividido por 3. O x vai dar 3 também. Então, das duas formas, o x ia dar 3. Beleza? Então, esse é o outro jeito de fazer aqui a equação do primeiro grau. Beleza? Quando fica com o x negativo aqui. Tá? Você tem que trocar o sinal, tem que fazer ele ficar no final positivo aqui. Beleza? Vamos lá, vamos mais um. 5x menos 5 igual a 2x menos 12. Então, 5x. O 2x passa para cá, ele passa menos 2x. É igual a menos 12 e o menos 5 passa mais 5. Então, aqui, ó, 5x menos 2x, eu tenho 5 menos 2, vai ficar 3x. E menos 12 mais 5, bom, menos 12 mais 5, isso aqui vai ficar menos, porque o maior é negativo, e 12 menos 5 dá 7. Então, o x fica menos 7, como o 3 está multiplicando o x, eu tenho que deixar só x aqui, né? O 3 aqui, eu passo aqui dividindo. Então, primeiro, joga tudo que é x para um lado, tudo que não é x para o outro, soma os x, soma os que não tem x, e no final, passa o coeficiente do x aqui, multiplicando ou dividindo, ver o que vai precisar fazer ali. Beleza? Vamos seguindo. 4x mais 8 igual a 6x menos 12. Então, o 4x já está na esquerda, fica. O 6x passa para a esquerda, então fica menos 6x. Já tinha menos 12 ali, e o 8 passa menos 8. O 8 passa menos 8, e o 6x passa menos 6x. Então, 4x menos 6x, 4 menos 6 dá menos 2x. Tá? Você mantém sempre o x, só fazer esse menos esse, ou esse mais esse, o que for, mas mantém sempre o x, quando você está somando o x assim. E aqui, menos 12 e menos 8, os dois têm o mesmo sinal, você mantém o sinal e soma. Então, 12 mais 8 deu 20,
só que o sinal é menos, porque os dois são negativos. Soma e mantém o sinal quando você está somando. Agora, de novo, dois caminhos para fazer. Vou fazer de um jeito, depois vou fazer de outro. Eu, particularmente, faria o quê? Menos 2x igual a menos 20, o que eu faria? O x é o menos 20, quem está multiplicando o x? O menos 2, então passo o menos 2 dividindo. Então, o x ficaria menos com menos ficaria mais, 20 dividido por 2 dá 10, x ficaria igual a mais 10. Qual a outra forma de fazer? A maioria das pessoas faz assim, mas aí você pode escolher o jeito que você acha melhor. O jeito de fazer, muita gente faz, é multiplicar por menos 1 para fazer o x ficar positivo, tá vendo? Depois que você somou os x, ficou um final de x negativo, você multiplica por menos 1, aí vai ficar 2x igual a 20, eu troco o sinal de todo mundo na equação. Então o x fica 20 e o 2 que estava multiplicando o x passa dividindo. Então o x fica 20 por 2, x fica igual a mais 10. Né? Mais 10 ou só 10, não precisa. Né? Quando é 10 positivo, você não precisa, quando o número é positivo, você não precisa colocar o sinal aqui. Fica implícito isso. Né? Beleza? Olha só mais uma. 4x, o 7x passa para a esquerda, menos 7x, é igual a menos 7, e o 8 passa para o outro lado, menos 8. Então, isso aqui fica menos 3x, que é os 4 menos 7, menos 3x. Menos 7 menos 8 dá menos 15. De novo, tem dois jeitos de fazer. Menos 3x igual a menos 15. A partir daqui, né? Você fica à vontade. E aí o x vai ser menos 15 dividido pelo menos 3, que é quem estava multiplicando o x, era menos 3. Então, o x ficou menos com menos, vai ficar mais. 15 dividido por 3 vai ficar 5. E aqui, menos 3x igual a menos 15. Vou fazer usando agora o método de multiplicar por menos 1. Troco o sinal de todo mundo. Quando você multiplica a equação por menos 1, tem que ser a equação inteira. Todo mundo tem na equação, você troca o sinal. Então, aqui o x fica 15 dividido por 3. O x fica também igual a 5, como a gente tinha visto do outro jeito. Beleza? E aí, agora eu vou dar uma pausa para você respirar e volto para fazer exercícios com frações. E aí que a gente vai ter que fazer o MMC. Eu tinha falado lá atrás, numa das questões, que tinha fração, né? Numa questão aqui como essa. Edi, eu posso fazer MMC aqui nessa? Né? Até poderia, né? A gente vai aprender como é que faz agora. Mas não é vantajoso, é mais fácil fazer do jeito que eu fiz, eu acho, né? E é questão de como fazer, cada um vai vendo o seu gosto, né? Mas quando você só tem uma fração ali com x e o resto é tudo número inteiro, né? É mais simples você fazer desse jeito que eu fiz aqui agora. Agora, quando tem mais de uma fração, ou tem o x em fração ou x sem fração, é mais fácil você fazer o MMC mesmo, tá? A gente volta na próxima aula para aprender a fazer as equações que tenham frações para a gente fazer o MMC aqui, como essas aqui, tá bom? Já já a gente volta para a próxima aula. Até já!